Romanos capítulo 4, versículo 9 ao 12. A palavra de Deus diz assim: Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve, quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Nós temos estudado, então, a Epístola de Paulo aos Romanos. Nós estamos aqui bem no centro doutrinário da Epístola, quando o apóstolo apresenta aí no final do capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5 a doutrina da justificação pela fé. E essa doutrina é uma doutrina muito importante, para a igreja a quem Paulo estava dirigindo nesse ensino, os cristãos em Roma, mas não somente para eles, para todos nós que cremos em Cristo Jesus. A nossa salvação está fundamentada naquilo que a Bíblia apresenta como a justificação por fé somente, fé em Jesus Cristo somente. Que igreja era essa? Eu tenho lembrado aos irmãos que a igreja de Roma ela era composta na sua maioria por judeus que estiveram em Jerusalém, especialmente na época do Pentecostes, e ali ouviram falar de Jesus Cristo, que Jesus Cristo era o Messias prometido. E eles retornaram, então, para Roma, portando essa mensagem. Olha, o Messias chegou, o Messias é Jesus Cristo. Nós ouvimos sobre seu testemunho lá em Jerusalém, nós ouvimos aqueles que estiveram com eles. Então, a maioria das pessoas que formavam a igreja de Roma eram judeus. E sendo esta a realidade ali, esse ensinamento que Paulo está dando aqui é um ensinamento assim, muito necessário, por vários motivos. Primeiro, é esclarecer a esse público que a salvação em Cristo é pela fé somente em Jesus Cristo. Que mesmo eles sendo judeus, não havia elementos como, por exemplo, o cumprimento da lei, das cerimônias do Antigo Testamento, como algo que complementa, que de algum modo fosse necessário para que a pessoa fosse salva. Então Paulo está explicando para eles o evangelho da justificação pela fé. Mais que isso, como eles eram judeus na sua maioria, eles precisavam de ser preparados para que eles pudessem pregar o evangelho a outros judeus. Isso é natural. Você tem abertura e facilidade de pregar o evangelho para aquele público com quem você tem alguma afinidade, algum conhecimento. Então, imagine, esses judeus voltaram para Roma, levando a mensagem de Cristo, falando que Jesus era o Messias, e aí eles compartilhavam isso entre outros judeus nas sinagogas em Roma. Então, eles receberiam desse público perguntas, indagações. Não, mas espera aí, como assim? Nós não aprendemos que precisamos cumprir a lei para sermos salvos, etc. Então, Paulo está explicando, instruindo para que eles pudessem esclarecer aqueles que era o caminho mais natural do evangelismo deles, falar para outros judeus a respeito de Cristo e da salvação em Cristo. Mas também, quando Paulo escreve essas palavras, elas têm o efeito de incentivar essas pessoas ao evangelismo de gentios. Porque quando Paulo vai apresentar aqui a realidade de que a salvação, como nós estudamos semana passada, nos versículos anteriores, a bem-aventurança, esse estado de graça diante de Deus, onde nossos pecados são perdoados, onde as nossas culpas não são imputadas a nós, quando eles estiverem ali, eles estão prontos, então, a levar essa mensagem a outras pessoas que não são do povo de Israel, que não são judeus, não são circuncisos, porque a salvação é pela fé, a justificação é pela fé. Então, esse é também um dos motivos, uma das necessidades de Paulo tratar de maneira assim tão extensa e tão minuciosa desse tema ao longo aqui dessa parte da sua epístola.
Então vamos olhar aí para o versículo 9, e eu quero que você leia comigo, acompanhe a leitura comigo do versículo 9, com essa indagação na sua mente. O que o apóstolo quer saber? Porque ele vai aqui no versículo 9 lançar uma pergunta. Então o que ele está realmente querendo saber aqui? Versículo 9. Vem, pois, esta bem-aventurança. Bem-aventurança é o estado de graça supremo, onde Deus justifica um ímpio, que ele tratou nos versículos 6 ao 8 que nós lemos. Onde há perdão de pecados, onde há livramento da culpa. Então, vem essa bem-aventurança, ou seja, a salvação. Vem isso exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? O que o apóstolo Paulo quer saber aqui? Ele quer saber o seguinte: a justificação, que é o elemento pelo qual nós temos acesso à bem-aventurança, a justificação ela é só para judeus? É isso que ele está tratando aqui. Vem exclusivamente sobre os circuncisos? Essa salvação, a justificação, quando Deus declara um ímpio justo, isso é apenas para o povo judeu, para aqueles que foram circuncidados? Então é isso que Paulo quer saber. Ou é também para os gentios? Essa mensagem pode ser pregada e deve ser pregada também para os que são gentios, para os que não são circuncisos. É isso que ele está aqui tratando e trabalhando. É para pessoas que pertencem apenas à comunidade de Israel, ou é para pessoas que estão fora da comunidade de Israel, da identificação normal, comum, como israelita? Essas pessoas também têm acesso a essa bem-aventurança, a salvação? É isso que ele está perguntando aqui. Então, deixe-me só situar os irmãos, talvez os irmãos, alguém esteja aqui presente, não tenha acompanhado. Quando ele pergunta essa questão de circuncisos, exclusivamente sobre os circuncisos, do que ele está falando? Ele está falando de pessoas que receberam aquele rito da circuncisão. O que era circuncisão? Lá em Gênesis 17, nós lemos que Deus deu a Abraão e a sua descendência um rito, o rito da circuncisão. E a circuncisão era o quê? Eles deveriam fazer uma pequena cirurgia para a remoção do prepúcio, da pele que cobria a extremidade do órgão sexual masculino. Na prática, o que acontecia? Essa pele que guardava ali sujeira e impurezas era eliminada. Tá? Isso era feito também numa parte íntima do corpo humano, do corpo de um homem, sendo então um símbolo de pureza, de purificação interna, íntima. E é por isso que nós vamos ler, por exemplo, Deus depois, através dos profetas, falando assim: vocês têm que circuncidar o seu coração. Aquele ritual era um símbolo de purificação, mas uma purificação que ocorreu internamente, ou deveria ter ocorrido internamente, com a salvação de uma pessoa. Então, a pergunta aqui é essa: olha, o povo de Israel, os descendentes de Abraão, eles praticam esse ritual. E a salvação é só para eles? Qual que é o motivo e a relevância, então, dessa questão de Paulo aqui? Os irmãos estão ouvindo de mim que havia entre os judeus uma supervalorização da sua condição como povo da aliança, como aqueles que haviam recebido o sinal da circuncisão, que eram os descendentes físicos de Abraão. E eles pensavam assim: olha, somente nós, os israelitas, que temos a circuncisão, que temos a aliança, é que somos povo de Deus. Somente nós, os israelitas, somos alvos da bênção de Deus. Eles pensavam assim. Paulo está aqui combatendo o pensamento, a teologia equivocada dos judeus ali da sua época. E deixa eu mostrar para vocês como que isso era forte e, inclusive, serviu de empecilho para o avanço do evangelho. Abra sua Bíblia comigo em Atos 15. Deixa eu mostrar para vocês como que esse pensamento predominava a ponto de dificultar a pregação do evangelho de Cristo a outras pessoas fora de Israel. Por isso a relevância desse assunto. O texto diz assim, Atos 15. Acompanhem comigo a leitura. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha que coisa. Isso é a fonte segura.
A Bíblia que está dizendo. Pessoas no judaísmo do primeiro século, eles estavam levando a questão da circuncisão a um grau assim de enorme seriedade e gravidade. E eles começaram a dizer para as pessoas gentias, não circuncidadas, para quem o apóstolo e Paulo e outros estavam pregando o evangelho, o seguinte: olha, beleza, vocês receberam o evangelho, vocês entenderam que o Messias é Jesus, né? Mas aqui, se vocês não se circuncidarem, vocês não podem ser salvos. Vocês não podem ser justificados. Vocês não podem desfrutar da bem-aventurança que Paulo trabalhou aqui em Romanos 4, nos versículos anteriores. Esse estado de graça suprema. Vocês não podem ter isso. Olha mais adiante. Vou ler aqui o texto para dar a vocês contexto. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e pequena discussão, e não pequena discussão com eles, resolveram, isso aconteceu na cidade de Antioquia, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão de gentios, pessoas não circuncidadas, causaram grande alegria a todos os irmãos. Ele estava pregando o evangelho para gentios também, gentios estavam se convertendo. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Olha, justificação pela fé não era suficiente para eles. Vocês precisam circuncidar essas pessoas. Eles somente vão ser salvos se eles se tornarem parte do povo de Deus na aliança pela circuncisão, passarem a guardar a lei de Moisés. Ou seja, Cristo, a obra de Cristo, a fé em Cristo não é suficiente. Tem que também cumprir determinado ritual. Tem que também obedecer e realizar obras da lei. Então a salvação deixava de ser pela fé, se tornando salvação por obras, por obediência, por realização de ritos. O texto continua dizendo, acompanhe comigo a leitura. Então se reuniram os apóstolos e presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Paulo tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Deus escolheu Paulo para que levasse o evangelho aos gentios e crescem, apenas isso. Eles tinham que receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Aqui é Pedro falando. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Olha o que Pedro está dizendo. Gente, não tem nada desse negócio de guardar rituais, fazer circuncisão, guardar a lei. Eu tenho tido a oportunidade de pregar o evangelho, Deus está dando testemunho, eles estão recebendo o Espírito Santo como nós, ou seja, uma evidência clara de que eles estão sendo salvos também. E eles estão sendo salvos como? Pela fé. O coração deles está sendo purificado por fé. Eles creem em Jesus e isso é o suficiente. Eles estão sendo salvos. Versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Pedro faz uma defesa muito veemente. Gente, nós cremos que nós somos salvos, é pela graça em Jesus Cristo, não tem a ver com circuncisão, com obediência à lei. E essas pessoas também, da mesma maneira que nós, salvos pela fé, creram, foram salvos por graça. Então Pedro está combatendo aqui essa ideia, que era uma ideia muito forte para o judeu. O judeu tinha dificuldade de lidar com isso. Mais adiante, então, eu quero que você veja que eles tomaram aí decisões, você pode ler depois o capítulo, resolveram então escrever às igrejas sobre qual era a orientação adequada a respeito disso, de que a salvação era pela fé em Cristo Jesus somente, e isso bastava. E o texto vai nos narrar o seguinte, lá no versículo 28, ó. Diz assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós,
não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. A decisão que eles tomaram ali em Jerusalém, a Bíblia diz que foi uma decisão orientada pelo Espírito Santo. E essa decisão orientada pelo Espírito Santo já declarou, olha, não existe necessidade de circuncisão e obediência à lei para que seja salvo. A salvação é de fato por graça, pela fé somente em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia agora em Gálatas, capítulo 6, comigo. E eu quero que você veja que isso foi um problema no primeiro século. Essa era a mentalidade dos judeus. Eles entendiam assim, só quem é circuncidado é que pode ser salvo de fato. Então quem é incircunciso não pode. Em Gálatas 6, o apóstolo Paulo escreve assim no versículo 11. Vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes. Tinha gente tentando constranger os cristãos da região da Galácia, gentios, a se circuncidar. E Paulo diz assim, isso tem nada de espiritual, esse pessoal quer ostentar-se na carne. Sabe o que eles querem? Eles querem assim dizer assim, olha, não, nós cumprimos aquilo que precisa ser feito. Nós realizamos o que é suficiente. Ou seja, no final das contas, eles querem confiar em si próprios, na sua própria realização. Ostentar-se na carne. Ele continua dizendo aí mais abaixo, versículo 13. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E Paulo está falando, gente, esse pessoal está por fora. Não é a circuncisão que te torna alguém realmente importante, salvo. Não, nem a circuncisão, né, isso tem valor algum. O que tem valor é que a pessoa seja nova criatura, que ela tenha nascido de novo, que ela seja salva de verdade. É isso que é importante. Então, Paulo está combatendo essa mentalidade judaica quando ele escreve aos crentes de Roma. E a pergunta, então, como nós vimos lá em Romanos 4 e 9, é a seguinte: a circuncisão, ela salva, ela é necessária para a salvação? A salvação está restrita apenas àqueles que são circuncidados, que foram circuncidados? E então ele traz a resposta, né, aos romanos. A resposta apostólica aqui, mais uma vez, como ele tem tratado aí no capítulo 4, né, a gente tem visto, é uma resposta assim, magistral. Magistral, simples e clara. Ele diz assim, no final do versículo 9, é onde começa a resposta. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Ou seja, dentro do contexto que nós estamos discutindo aí, né, capítulo 4, que diremos, pois, ter alcançado Abraão? Capítulo 4, tudo está em torno dessa figura importante para os israelitas, que é Abraão. Então ele diz aí, visto que foi imputada a Abraão para a justiça, dentro desse contexto, já que nós estamos analisando o caso da justificação de Abraão, como é que aconteceu a justificação com Abraão? Olha o versículo 10. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele circuncidado ou ainda incircunciso? Ou seja, Paulo pergunta assim, gente, me respondam uma coisa então. Qual era a condição de Abraão no momento em que ele foi justificado? Vamos pensar sobre isso. E ele está aqui trazendo um argumento cronológico. Essencialmente, ele quer dizer assim, gente, Abraão foi justificado antes ou depois de ter sido circuncidado? Essencialmente é isso que ele quer que as pessoas pensem e respondam. Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? E aí quando a pessoa resgata, né, a história de Abraão, ela vai lembrar lá de Gênesis 15, 16 e 17. Gênesis 15, Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. É onde Paulo diz no capítulo 4 que aconteceu a justificação de Abraão. Gênesis 17, nós encontramos Abraão recebendo de Deus a aliança da circuncisão. E circuncidando a si, a Ismael, seu filho, com 13 anos, e todos os servos da sua casa.
que a gente tem aqui? É muito simples e é muito chocante o que nós temos aqui. Versículo de número 10, a resposta. Não no regime da circuncisão, e sim quando é circunciso. Gente, você sabe. Lembraram aí dos textos? Deus declarou a justificação de Abraão antes dele receber a circuncisão, a aliança da circuncisão. Por isso que Paulo responde, não no regime da circuncisão, e sim quando ainda é circunciso, incircunciso. E olha como que é chocante. Ele está aqui falando de Abraão, o grande pai, o antepassado dos judeus, tão considerado, o pai da circuncisão. E ele está chamando Abraão aqui, convocando ele ainda no tempo da sua incircuncisão. Ele fala assim, quando incircunciso. Com isso ele está mostrando que a bênção da justificação foi claramente recebida por Abraão quando ele ainda se assemelhava a um gentio. Ele não tinha circuncisão. Então aquela ideia dos judeus, não, a salvação é para aquele que é judeu, para aquele que é circuncidado. Paulo está dizendo assim, gente, vocês não estão lendo a Bíblia, coisa simples. Vamos pensar no nosso antepassado, como ele diz aí no versículo 1. Abraão, tão importante. Quando que aconteceu com ele a sua justificação? Olha, foi quando Abraão ainda era um incircunciso. Vocês não percebem isso? Quando ele ainda estava como que um gentio. Vocês ficam nessa dificuldade toda de levar o evangelho aos gentios, de falar com os gentios. Além de receber Cristo, tem que fazer circuncisão, tem que obedecer à lei de Moisés. Mas Abraão, quando ele foi salvo, ele ainda estava sem circuncisão. Ele era como um gentio. E isso não certamente soava assim como um soco no estômago de um judeu judaizante, que queriam que os gentios se tornassem judeus, que menosprezavam os gentios e se achavam melhores porque tinham a aliança da circuncisão. Observe que o detalhe cronológico comigo, lá na Bíblia, vamos olhar isso. Gênesis 15. É importante a gente observar o detalhe aqui. Veja comigo em Gênesis 15, versículo 5. A Bíblia vai falar que Abraão creu na promessa feita a ele. Está registrada em Gênesis 15, versículos 5 e 6. A Bíblia diz assim, então, Deus conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Abraão estava perguntando, Senhor, quem que vai herdar as minhas coisas é o meu servo? Aí Deus aparece e ele diz assim, não. Não vai ser o seu servo, Eliezer, que vai herdar. Você vai ter uma descendência numerosa, vai para fora. Olha esse céu estrelado. Você vai ter uma descendência assim. E a Bíblia diz, ele creu no Senhor. Ele creu nessa promessa. Ele creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Capítulo 16 agora. Olha comigo o versículo 16. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Com 86 anos, Sara tentou viabilizar a promessa através de Agar. Já aconteceu depois que Abraão tinha crido, tinha sido justificado. Tá? Com 86 anos, Agar deu à luz a Ismael. Então, observe. Ela gerou Ismael. Deu à luz. A promessa veio antes da geração de Ismael. Tá? Então, um tempo antes de Ismael ser gerado, Abraão creu e foi justificado. Olha agora o capítulo 17, versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. E aqui então o Senhor faz a aliança da circuncisão com Abraão, versículo 10. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim, vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Aqui ele recebeu a aliança da circuncisão. Lá no versículo 23, tomou, pois, Abraão seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, ele circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de
13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. Preste atenção, do nascimento de Ismael até a circuncisão foram 13 anos. A circuncisão foi no mesmo dia que Abraão recebeu a promessa, a aliança da circuncisão. Ele obedeceu no mesmo dia. 13 anos se passaram desde que ele havia crido. Na verdade, 13 anos já tinha completado Ismael. Tem ainda o período de geração de Ismael. Então dá 13 anos mais alguma coisa. De modo que a gente pode ter aqui certeza, afirmar com muita segurança, que o intervalo em que Abraão creu foi justificado e quando ele foi circuncidado é um período de pelo menos 14 anos, até mais. Pelo menos 14 anos. Observe, a circuncisão não tem nada a ver com a salvação. Não foi nem assim, Abraão creu, aí logo em seguida Deus falou assim, agora se circuncida, tá? E aí no mesmo dia, logo após crer, foi circuncidado. Não, tem nada a ver. A coisa correu 14 anos. Abraão salvo, ele creu, foi imputado justiça a ele, 14 anos. E então Deus vem e deu a ele a aliança da circuncisão. Tem nada a ver uma coisa com a outra. E é isso que Paulo está chamando a atenção aqui. Gente, vamos pensar nisso. Quando que Abraão recebeu a bem-aventurança? Quando? Quando ele ainda era como um incircunciso, como um gentio. E muito tempo antes dele receber a circuncisão é que ele creu. Então, justificação não está de forma nenhuma ligada à circuncisão. Não está restrita àqueles que são circuncidados. Não é uma questão apenas aos judeus e aos prosélitos do judaísmo. A salvação pela fé em Cristo Jesus não está restrita aos judeus. Não está restrita aos prosélitos do judaísmo. Não tem nada a ver. A circuncisão não tem nada a ver com a salvação. E aí Paulo então prossegue aqui no seu ensino e ele faz uma ligação a mais aqui com Abraão, uma afirmação muito forte. Quem está realmente ligado então a Abraão? Diante disso, vamos pensar isso. Os judeus falam tanto, nós somos filhos de Abraão. Lembra quando Jesus estava pregando lá e os fariseus questionando, e eles bateram o pé e diziam assim, nós somos filhos de Abraão. E aí Jesus falava assim, isso não serve de nada. Deus pode fazer dessas pedras filhos de Abraão. Eles tinham esse orgulho todo. E aí Paulo faz aqui uma ligação. Quem que está de fato entrelaçado com Abraão? Espiritualmente, nas promessas. Os que foram circuncidados ou os que creem? Olha o que ele disse. O ensino dele respondendo no versículo 11. Termina dizendo assim no versículo 11, para vir a ser o Pai de todos os que creem. Para vir a ser o Pai de todos os que creem. Quem realmente está ligado a Abraão? Os que creem. Abraão é pai de quem? É pai dos judeus? Dos que creem. Percebe a resposta que Paulo está dando? Abraão é pai dos gentios? Dos que creem. Para vir a ser pai de todos os que creem. Pessoas sem circuncisão, mas que crendo nas promessas de salvação, crendo em Jesus como Salvador, recebem a imputação da justiça de Cristo, são salvas. Abraão é pai desses. Ele está ligado a esses. Pessoas que são circuncidadas, judeus, prosélitos do judaísmo, e que então creram nas promessas, receberam a mensagem de Cristo Salvador, creem, andam, como ele diz aí no versículo 12, nas pisadas da fé que teve Abraão. Pessoas que andam nas pisadas da fé, assim como Abraão, são filhos de Abraão também. Essa é a ligação que ele faz. E observe como que ele quebra aquela cisão, aquele bairrismo. Nós somos judeus, nós fomos circuncidados, somos descendentes de Abraão, um povo especial. Paulo está dizendo assim, não, sabe quem realmente está ligado com Abraão? É os que creem. Os não circuncidados, mas que têm fé, os que são circuncidados, mas não porque são circuncidados, mas porque andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Essa é a ligação que ele faz. Olha o versículo 12, então. Pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Observe aí a ênfase na fé. Ele está tratando da justificação pela fé. E aqui ele está dizendo, gente, tudo se resume, no fim das contas, à fé. Salvação é por fé.
Quem realmente está ligado a Abraão? Os que creem. Todos os que creem. Gentios ou judeus. São os que creem. Então é isso que Paulo está tratando aqui nesses versículos 9 ao 12 da epístola. Importante, eles eram judeus. Com esse ensino, Paulo está assim solidificando na mente desses cristãos que o evangelho é Cristo para a salvação de todos, inclusive eles. Eles creem em Jesus, por isso que são salvos. O evangelho é para outros judeus que ainda não creem, mas deve ser pregado para que as pessoas, pela fé em Cristo, sejam salvas, sejam justificadas, recebam a bem-aventurança. O evangelho é para os gentios. Eles, como os judeus, que receberam a mensagem primeiro, deviam levar essa mensagem também aos gentios. Não deviam falar assim, não, primeiro a gente tem que convencer eles de se circuncidarem. Se eles se circuncidarem, a gente prega para eles sobre Cristo. Não. O evangelho é para todos. A igreja, então, de Roma, ela deveria ser assim, evangelizadora de todos. Porque quem realmente está ligado a Abraão são todos aqueles que creem, com circuncisão ou não. É isso que ele está aqui tratando. Isso traz, então, lições para nós aqui importantes. Salvação não está ligada a rito, irmãos. Nunca esteve. E esse é um perigo muito grande. Até nos nossos dias hoje, tem vertentes do cristianismo que, de algum modo, ensina a conexão da salvação, do estado de bem-aventurança de uma pessoa diante de Deus, com a submissão a ritos, catolicismo romano. Você tem que ser batizado para que os seus pecados sejam purificados, seu pecado original seja purificado. Mesmo que você não entenda, você está recebendo graça de Deus ali, você é purificado do pecado original, aí você começa a ter um caminho aberto para a salvação. Nada mais contrário à Bíblia. Salvação nunca esteve, no período bíblico do Antigo Testamento, nem no ensino do Novo Testamento, ligada a qualquer ritual. Nem a circuncisão, que foi um ritual instituído por Deus aos descendentes de Abraão. Salvação nunca esteve ligada a isso. Abraão foi salvo pelo menos 14 anos antes dele ser circuncidado. É isso que a Bíblia mostra. Salvação é por fé. Fé nas promessas de salvação. Fé nas promessas de redenção. Que hoje para nós significa fé em Jesus Cristo. Hoje nós sabemos quem é Jesus Cristo. Ele é o Messias Salvador que veio ao mundo, morreu na cruz para pagar pelo nosso pecado. Ali ele fez justiça pelo nosso pecado. É pela fé que a justiça dele é imputada sobre nós pecadores. É assim que Deus justifica ímpios. Não é isso que nós lemos aí, capítulo 4, semana passada? Deus justifica ímpios. A salvação é ato de misericórdia de Deus. Não tem nada a ver com pessoas boas, realizando boas coisas, cumprindo com fidelidade rituais. Nunca teve a ver com isso. A salvação é misericórdia e graça. É um Deus que justifica ímpios pela obra de Jesus Cristo. Então nós temos que crer nele. O evangelho é pregar Cristo para que as pessoas creiam em Jesus para a sua salvação. Então se uma pessoa recebe algum tipo de ritual religioso, sacramental, e confia, e acha que por isso ela está assim num caminho de salvação, ela não está. Salvação é por fé em Cristo, somente. Então salvação é por fé em Cristo somente? Significa que se eu crer em Jesus eu estou livre para pecar e viver do jeito que eu quiser? Não. Não, a Bíblia vai ensinar que se a pessoa for salva, ela vai desejar viver uma vida santa diante de Deus, uma vida de crescente piedade diante de Deus. Isso é um dos frutos. Verdadeira salvação vai produzir uma transformação profunda, onde a pessoa vai começar a caminhar num caminho de santidade. E eu não vou trabalhar isso porque o capítulo 6 e 7 de Romanos é para trabalhar isso. Mas quando a gente prega para as pessoas, você tem que crer em Cristo, você tem que confiar só em Jesus, você não tem que fazer nada, você tem que apenas entregar sua vida a Cristo. Nós não estamos com isso dando ou encorajando, incentivando as pessoas a se entregarem a uma vida de pecado, de jeito nenhum. Na verdade, nós sabemos que se a pessoa crê de fato em Jesus, o Espírito de Deus vai operar nela uma mudança tão grande que ela vai começar a ter uma caminhada de santificação na sua vida. É isso. Abraão, como é que Abraão foi salvo? Paulo está tratando disso, capítulo 4 todo. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Aí, versículo 3. Por fé. Abraão foi salvo por fé, como todas as pessoas que são salvas. Salvação na Escritura Sagrada apenas pela fé.
Abraão não cumpriu lei. Abraão não realizou rituais em obediência e fidelidade suficientes para receber de Deus a aprovação de ser salvo. Abraão foi fiel. Deus deu a circuncisão, ele foi lá e praticou no mesmo dia. Por isso que ele foi salvo, um homem obediente a Deus. Não. Abraão foi salvo mais 14 anos, pelo menos, antes dele obedecer e praticar a circuncisão. Não tem nada a ver salvação com qualquer tipo de obra na Escritura, irmãos. Em toda a Bíblia, salvação é pela fé. E é importante a gente frisar isso, porque o ser humano ele tem uma tendência, né, de crer que, de algum modo, ele pode participar da sua salvação. Que salvação é misericórdia de Deus, mas também é ele fazer algo. E a gente tem que tomar cuidado com isso, que às vezes eu vejo de modo assim mais comum as pessoas se referindo aos nomes bíblicos do Antigo Testamento de modo a exaltar suas obediências, suas obras, e de algum modo colocar isso como o motivo pelo qual as pessoas foram salvas. Importante isso. Especialmente histórias infantis. Na igreja a gente tenta fazer um crivo sobre isso, e a gente assim nem busca comprar um material, porque isso é muito comum nos materiais de ensino infantil para criança. Exalta as obras de Abraão, exalta assim as obras de Noé. Noé foi salvo porque Noé era um homem justo diante de Deus. Ele era um homem assim tão certinho, Deus olhou e falou assim, nossa, não tem ninguém como Noé, eu vou salvar Noé. Faz a arca aí, mano. Não. Noé foi salvo na arca porque ele foi salvo antes. E se tornou um servo de Deus. Essa é a realidade da Escritura. Ninguém é salvo na Bíblia por obras, por realizações, por fidelidade a Deus. E aqui Paulo está mostrando para a gente, Abraão, um caso claro, emblemático. Ele creu em Deus, creu na promessa que Deus fez. E isso lhe foi imputado para a justiça. Então a gente tem que ler a Bíblia, e o Antigo Testamento especialmente, com essa percepção. Deus salva pessoas por fé, nas promessas. Quando o homem caiu, a primeira manifestação de pregação do Evangelho ainda foi no Jardim do Éden, quando Deus prometeu da descendência da mulher vir o Redentor, que venceria a serpente. Tinha que crer nisso. Não, eu creio nessa promessa de redenção. Sempre foi por fé. Sempre que foi por fé. Esse texto também traz uma lição para nós, irmãos. A gente não pode aceitar barreiras para levar o Evangelho. Paulo não queria que a igreja de Roma se sujeitasse a uma barreira e deixasse de pregar o Evangelho aos gentios. Ah, não, aqui ó, tem salvação para o povo de Israel, para os circuncidados. Paulo está dizendo assim, não. Vem essa bem-aventurança sobre os circuncisos somente ou também sobre os incircuncisos? Aí ele usa Abraão, diz, olha, sobre os incircuncisos. Não tem barreira. O Evangelho tem que ser pregado aos incircuncisos também. E a gente precisa pensar nisso. Às vezes nós criamos barreiras para levar o Evangelho para as pessoas. Você já percebeu nisso? Talvez você tenha barreiras no seu coração que te impeça de ser mais evangelista do que você é. Às vezes pessoas pensam assim, fulano de tal está tão envolvido naquela religião, nas obras daquela religião, ali por enquanto não tem jeito. Mas quem sabe se ele mudar, tal, aí a gente vai lá e prega para ele. Não, ele não vai mudar. Ele só vai mudar se você pregar e Deus, por graça, for lá e regenerar o coração dele. Você não pode pensar que isso é uma barreira, um empecilho. E é o que Paulo está dizendo ali. Vocês não podem esperar que a pessoa se torne um prosélito do judaísmo, se circuncide aí e nós vamos apresentar Cristo para ela. Não, prega, a salvação é também para o incircunciso. Eu queria que você aprendesse, você que é crente, você tem um dever de testemunhar do Evangelho de Cristo, irmãos. E eu sei que nós fazemos muito menos do que deveríamos fazer. Eu sei disso. E a gente precisa pensar, irmãos, por quê? Quais são os empecilhos? Quais são as crenças que estão no meu coração que me fazem ter um certo comodismo e não anunciar oportunamente ou criar oportunidades para fazer com que pessoas cheguem a Cristo, ouçam a mensagem de Cristo? Você precisa pensar nisso. Porque não tem barreiras. Pecadores todos somos. Entregues a equívocos, a mentiras, a erros, a crenças erradas. Todos nós somos antes de ser resgatados. Paulo, antes de ser resgatado, era entregue a esse judaísmo cego.
Então não tem limites. Você tem que pregar o evangelho, seja para qual pessoa que for. E não, aquele dali não dá não, sabe? Ó, ele já leu alguma coisa da Bíblia, agora ele é ateu. Ele está bem convicto que Deus não existe, ele nega Deus. Para que eu vou pregar para ele? Não, você tem que pregar para ele. Prega Cristo para ele, desafia ele, fala assim, olha, Cristo é Deus em carne. E prova que Cristo não existiu ou que ele estava errado em qualquer coisa que ele fez. Eu não creio em Deus, porque ele é Deus em carne. Prega para as pessoas, desafia as pessoas. Nós não podemos limitar a obra de Deus a rituais humanos. Nós temos uma tendência para isso, tem que tomar cuidado. Não é? Quando a gente estuda a história do cristianismo, a gente vai vendo que esses desvios, eles vão sempre, recorrentemente, entrando para dentro da igreja, deturpando, distorcendo, e a igreja tem que ser reformada constantemente. As pessoas vão, assim, limitando a obra de Deus a rituais humanos. Ah, não, tem que guardar dias. Não tem? Não, se você é um crente, verdade, um salvo, você guarda o dia tal. Mas como assim? Tem a ver com você guardar um dia, salvação? Nunca teve na Bíblia. É fé em Cristo somente. Ah, você tem que abster de determinados alimentos. Mas como assim? A Bíblia diz que o que Deus criou, recebido com ação de graças, nada é recusado. Só é recusado se você não aprecia. Não é do seu gosto pessoal, mas não tem nada assim de pecaminoso num alimento que seja. Mas as pessoas veem assim, não, tem que guardar dias, não pode comer esses alimentos, ou realizações. Não, você tem essa série de tarefas aqui para fazer. Você tem que ler essa revista todo dia. Você tem que, sei lá, mandar uma mensagem de WhatsApp para alguém na semana, falando, né, essa mensagem, essa é outra coisa. Tem uma série de realizações, de tarefas constantes, de exigência à fidelidade de modelos religiosos, de movimentos religiosos. Um monte de gente que se denomina cristão, mas assim, tem um modelo religioso e exige das pessoas, você tem que cumprir isso aqui, você tem que realizar isso aqui. Não tem isso na Escritura. Você tem que crer em Jesus Cristo, entregar sua vida a Ele, realizar aquilo que está diante de você, que é oportuno, que você tem dons, condições de fazer, apoiar a causa de Cristo, servir a Ele com voluntariedade, de coração. É isso. Batismos, penitências, peregrinações, no meio evangélico promessas ou votos, ou propósitos. No meio evangélico não usamos promessas, não. Fala votos ou propósitos. Você tem que cumprir o voto tal, você tem que realizar o propósito tal. Se você for fiel, cumprir os dias todos até o fim, aí acho que isso aí é salvo mesmo. Nada disso. Salvação pela fé em Cristo, justificação pela fé em Cristo. O evangelho verdadeiro nos confronta e expõe esse tipo de condicionamento, esse tipo de compromisso, de condição. Isso é falso, isso é errado, isso é uma distorção do verdadeiro evangelho. Esse texto também ensina pra gente quem é o verdadeiro povo de Deus. O verdadeiro povo de Deus são aqueles que têm fé salvadora. Não é povo de Deus quem é descendente físico de Abraão. Não é povo de Deus quem for judaizado, passou pelo processo da circuncisão ou algum outro ritual de adesão ao judaísmo. Não. O verdadeiro povo de Deus é quem creu em Cristo. E crendo em Jesus, tornou-se parte da igreja, não a visível. Às vezes a gente também limita erradamente. O verdadeiro povo de Deus é quem faz parte da igreja que eu vejo, a igreja local, a igreja visível. Não. Tem gente que faz parte da igreja visível que ainda não é salvo, não é povo de Deus ainda. Tem gente que já recebeu batismo numa igreja cristã bíblica e ainda não é salvo. Professou a fé, mas a verdade não desceu ao coração. Verdadeiro povo de Deus é aquele que realmente creu e foi justificado, creu em Cristo e foi purificado. Essa é a verdadeira circuncisão. Seus pecados foram perdoados, ela foi lavada. Ela é declarada justa diante de Deus, sendo ímpia, justificada. O verdadeiro povo de Deus, portanto, é os que creem e crescem em santidade,
Paulo já havia tratado disso no capítulo 2, eu vou ler, irmãos, aqui o versículo 28, ele já havia declarado assim, porque não é judeu quem o é, apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, purificação é a do coração. É isso que é o verdadeiro povo de Deus. Isso ensina para nós que Deus tem um povo só. Às vezes as pessoas pensam que Deus tem 2 povos, 3 povos. Não, Deus tem um povo só. Na Bíblia, se você observar bem, Deus tem um único povo. O povo que creu nas promessas de salvação. Somente esses que creram é que fazem parte do povo de Deus, em todos os tempos. São esses que a Bíblia nos diz, que João vê lá em Apocalipse, diante do trono, perante o Cordeiro, uma multidão de línguas, nações diversas, miríades e miríades, louvando e dizendo assim, digno é o Cordeiro, porque morreu por nós. Fomos salvos na promessa de salvação nele. Todo mundo no céu, na glória, vai ter essa compreensão de maneira muito clara. Somos um único povo, um povo que foi salvo pela fé em Jesus Cristo, o Redentor prometido. Deus só tem um povo. Outra lição, quem é então os verdadeiros? Quem são os verdadeiros herdeiros de Abraão? Nós que cremos. É isso. Abraão é o pai daqueles que creem, de todos que creem. Os verdadeiros filhos de Abraão são nós que cremos. E é por isso que em Gálatas, Paulo escreve assim, se sois de Cristo, se você já creu em Cristo de verdade, se você está em Cristo, a Bíblia diz assim, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. As bênçãos espirituais prometidas a Abraão são também as nossas. E herdamos com ele. Somos filhos dele. Nós todos que cremos. É isso que a Bíblia ensina. Mais uma coisa, eu vou trabalhar mais com isso na semana que vem, provavelmente. Mas nossos irmãos presbiterianos de igrejas reformadas, não batistas, usam o versículo 11, aqui uma frase do versículo 11, para defender sua prática de batismo infantil. E eu preciso falar sobre isso um pouco. Diz assim, Romanos 4:11, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso. Qual que é o argumento? Dizem assim, olha, nesse texto Paulo está afirmando que a circuncisão foi recebida como um selo da justiça da fé. Paulo está dizendo, Abraão creu, e então porque ele creu, Deus deu a ele a circuncisão como um selo, uma garantia de que a sua fé tinha sido realmente autêntica e ali ele tinha recebido, né, a justificação dos seus pecados. Então eles argumentam mais ou menos assim, olha como que Paulo se refere aqui à circuncisão. É um sinal da aliança de Deus entre Abraão e seus descendentes. E se você lembrar, lá em Gênesis 17, Deus ordenou que a circuncisão fosse feita a Abraão, mas também aos seus descendentes. E Abraão, então, circuncidou seu filho Ismael com 13 anos. Mas não somente isso, a instrução de Deus foi que ele circuncidasse qualquer menino a partir de 8 dias. O que foi feito? Uma criança de 8 dias, ela não sabe nada sobre fé. E a circuncisão é o selo da justiça da fé. Ela não sabe nada sobre fé, mas ainda assim Deus mandou que fosse feito a circuncisão em meninos de 8 anos. Então é dito assim, nós hoje, nós temos o batismo como selo da justiça da fé. Se Deus ordenou que fosse circuncidado crianças de 8 anos que não sabiam nada de justiça de fé, então nós podemos também batizar nossos bebês, nossas crianças, porque é um selo da justiça da fé. Esse é o argumento que é trabalhado aqui. A primeira coisa que é importante a gente pensar e perceber é que esse texto está ensinando sobre o batismo aqui. A argumentação é para os judeus se quem não é circuncidado se pode ser salvo e justificado também. É isso que Paulo está trabalhando. Então observe, o texto está sendo usado para sustentar uma doutrina que não está no texto. Essa é a primeira coisa importante da gente entender. Segunda, então é uma inferência que é feita? É, uma inferência que é feita. E é uma inferência legítima? Não.
Porque quando nós lemos na Bíblia sobre batismo, há ordenamento claro, há um regramento claro sobre como o batismo deve ser aplicado. E o batismo sempre está associado à profissão de fé. Há uma pessoa que entendeu a mensagem e declarou assim, não, eu creio nisso, eu quero viver para Cristo. Isso que a Bíblia fala do batismo como um símbolo da nossa união com Cristo. Nós entendemos, cremos, somos batizados. Então essa inferência feita aqui, ela é legítima de modo nenhum. De modo nenhum. Talvez ela teria alguma legitimidade se a Bíblia não desse instruções sobre como o batismo deveria ser feito. Aí nós temos uma instrução clara sobre circuncisão, talvez você podia aplicá-la para entender melhor como realizar a prática, a ordenança. Mas não, nós temos uma instrução clara na Escritura. Então, esse não é um texto apropriado para lidar com isso. Na verdade, não tem um texto apropriado para lidar com isso. A Bíblia não ensina batismo infantil, batismo de criança em nenhum lugar. Então, só para que a gente tenha uma noção disso, eu vou trabalhar mais com isso, eu não sei se na semana que vem ou no final da mensagem. Acho que vou esperar o capítulo 6, que fala sobre batismo propriamente dito. Aí eu organizo dessa maneira. Mas a gente tem contato com muito material hoje, muitos livros. No Brasil, presbiterianos escreveram muitos livros e esse texto aqui, ele é recorrido para defender o ensino do batismo infantil. Não tem isso aqui no texto. Bem, vamos encerrar. Vamos ficar de pé. Vamos orar.